Falando agora sobre desemprego e a taxa importante que foi divulgada pelo IBGE, não é, Pedro? Bom dia. Isso aí, Thaís. Bom dia para você, para o Cláudio, para quem está nos acompanhando. O ano passado encerrou a taxa de desocupação em 7,9% no quarto trimestre, ante 11% medidos 12 meses antes, e 14% no fim de 2020. O que isso quer dizer? Que o desemprego está caindo, apesar de termos ainda um número muito alto, né, de desempregados, a situação não está fácil para muita gente, o desemprego está caindo e esses são os números oficiais que nós temos do IBGE, que é o número que é levado em conta para medir o termômetro, né, do emprego no país. Os números foram divulgados ontem e aí, claro que uma série de análises acabaram sendo feitas na esteira da divulgação desses números. E o mais importante disso tudo é saber o que o governo atual vai fazer para continuar nessa toada de redução do emprego. Muitos ainda resistem a acreditar que a reforma trabalhista de 2017 tem impacto sobre esses números. A reforma trabalhista, que foi muito criticada, principalmente pelos partidos de esquerda, contra o governo Michel Temer, que ocupava naquele momento a presidência da República e foi o grande articulador dessa modernização da legislação trabalhista que trouxe para a formalidade muita gente que estava aí ou na informalidade ou sem emprego nenhum, criou condições para que nós tivéssemos abertura de postos de trabalho. É claro que não é na canetada, isso tudo depende de PIB, depende da economia, depende de uma economia mais forte para você gerar emprego. Senão o presidente da República sentava lá hoje, baixava uma medida provisória e estavam criados os empregos. Mas as condições para criar esses empregos, elas foram traçadas na reforma trabalhista de 2017. Nós tivemos naquela ocasião uma pressão muito forte dos sindicatos contra a reforma trabalhista. E como eu disse outro dia aqui na questão das armas, é preciso se ater aos números. Não tem outra forma de você discutir esse problema se você não trouxer dados. Porque se você ficar no eu acho, eu penso dessa forma, o trabalhador está desprotegido, isso tudo é achismo, é opinião de um contra o outro. O que realmente interessa é pegar dados concretos, como nós apresentamos outro dia aqui na questão das armas. E hoje estamos tratando da mesma forma a questão do emprego. A ideologia ela pode ser muito importante para os debates na época de campanha, mas na época de você traçar uma política pública, depois de um governo já eleito, é preciso olhar com atenção para essa questão. Então, o Brasil reduziu o desemprego nos últimos tempos, por mais que se possa ser contestado esse dado, é o número oficial, como eu disse, e nós, para seguirmos nesse caminho, precisamos ter muita atenção com a contaminação sindical que há nessas questões trabalhistas. É muito importante que o governo tenha essa consciência nesse momento do que nós tivemos de efeito positivo para gerar empregos, ainda que com a economia em recuperação, porque não estamos vivendo um período, aliás, quem acompanha o noticiário, quem vai ao supermercado, quem recebe os boletos sabe que a situação não é de tranquilidade. Mas ainda que na retomada da economia, nesse período pós-pandemia, nós pudéssemos ter essa boa notícia da volta do emprego, e isso tudo se deve a essa questão que viabilizou, trouxe, uma simplificação para alguns tipos de contratação. Ninguém aqui quer acabar com os direitos trabalhistas, não foi isso que a reforma trabalhista fez. Foi balela, foi discurso aí para tentar amedrontar as pessoas e colocá-las contra a reforma trabalhista. Mas hoje nós estamos sentindo o seu impacto. Hoje nós estamos tendo com os números, e isso demora um pouco a acontecer, o que realmente estava sendo dito para aqueles que conseguiram aprovar a reforma, Foi com muito custo, com muita conversa, debate, sem queimar etapas, mostrando o parâmetro internacional, mostrando aquilo que acontece mundo afora. A Sônia Blota, que não está aqui hoje conosco, mas sempre está no Jornal Gente, ela contou para a gente a pressão que foi lá na França para você discutir a reforma previdenciária, A aposentadoria, com a expectativa de vida maior, acabou empurrando as pessoas para o trabalho por mais tempo. Não tem como sustentar
uma população aposentada dessa magnitude com o dinheiro que se tem em caixa. Então é preciso mudar as regras ao longo do tempo. E dessa forma, né, com calma, com tranquilidade, sem faca no pescoço, como aconteceu aqui na reforma trabalhista. Então, retrocessos no emprego, eles podem, né, ter um custo político muito alto para os governantes. Por isso, é muito importante que nós tenhamos vigilância nessa questão do sindicalismo, que está muito próximo do presidente Lula. Afinal de contas, o berço político do presidente Lula, como se diz há muito tempo, é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. Essa proximidade com o presidente não pode, de alguma forma, fazer com que nós tenhamos mudanças, né, de políticas públicas e de regras da nossa legislação para, de alguma forma, mudar esse quadro e reverter tudo isso que se alcançou ao longo do tempo. O que a gente quer é reduzir ainda mais esses 7%, né? Se possível, chegar ao pleno emprego, que é a casa dos 3%, 4%, porque isso é considerado pleno emprego pelos especialistas, porque tem uma parcela da população que não quer trabalhar, não precisa trabalhar, não vai trabalhar. Então, se chegarmos a um percentual próximo disso, estamos nesse caminho, é claro que vai ser muito bom para todos. E aí, com a retomada da economia brasileira, se a gente tiver condições para isso no curto prazo, vai ser mais fácil alcançar, porque as condições estão colocadas, as regras estão mostrando aí que deram certo e é um balanço positivo que a gente pode fazer com essa distância já da aprovação da reforma trabalhista. Para participar conosco aqui do